E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer um vídeo que está intimamente relacionado a dois outros vídeos. Eu vou deixar esses dois outros vídeos sugeridos no final deste aqui. Um deles é o vídeo anterior, quando eu fiz um vídeo falando sobre fazer natação no ambiente frio, mas em água boa, água aquecida, entre 29 e 30 graus. Esse vídeo aqui vai ser fazer a aula no frio, ambiente frio e água fria. Então esse vídeo é meio que uma continuação do vídeo passado. Eu tinha dito, para não ficar longo, depois eu vou fazer um vídeo com água fria. Então esse vídeo vai estar sugerido também. E vai ter muita relação também, vai ter alguma relação pelo menos, com um vídeo mais antigo que é natação e temperatura da água. Eu vou deixar os dois vídeos sugeridos. Se você não assistiu, por favor assista, vai ser importante você assistir para dar sentido na coisa. E mesmo que você já tenha assistido os outros anteriores, assista de novo, não custa. Né? Quando a gente fala de fazer aula no frio e em água fria, primeiro vamos definir o que é água fria, né? Eu estou falando de água por volta de 20 graus. 20 graus. É uma água realmente fria. Naquele vídeo mais antigo meu, eu chamo essa faixa de faixa radical. Lá eu falo que fica entre os 16 e os 24 graus. Então a média é 20 graus. Estou falando dessa água. Como é que a gente faz natação nessa água? Isso é água de piscina coberta, não aquecida. No inverno chega nessa temperatura. A piscina aqui da USP, uma vez quebraram os aquecedores dela, ela chegou a 20 graus e meio. Ela chega perto disso. Piscinas sem aquecimento abertas, nem se fala, e águas abertas, né? Tanto água doce como água do mar, em certas épocas do ano, em certas regiões, a água fica por volta disso. Estou falando de fazer natação nesta água, neste tipo de água. Bem, a grande preocupação que a gente tem que ter nisso é com relação à perda de temperatura do corpo para a água. A diferença de temperatura é muito grande, nós somos seres homeotérmicos, 36,1, 36,5 de temperatura e a água 20 graus. A gente perde calor para a água com muita rapidez, muita rapidez. O corpo humano perde calor para o ambiente de maneira geral por 4 formas, né? Radiação, condução, convecção e evaporação. Na água, o mais importante é a perda de calor por condução e convecção, né? São as grandes perdas. E a gente perde calor muito rapidamente para a água, muito rapidamente para a água, e a explicação é muito simples, não é só pela diferença de temperatura, não. Começa por uma característica da água que se chama condutibilidade térmica. A condutibilidade térmica da água, ela é 20 vezes a condutibilidade do ar, 20. Pra vocês terem uma ideia, a condutibilidade da água é 0,61 e a do ar é 0,03. Parecem números pequenininhos, né? Mas se você for ver, a água conduz calor 20 vezes melhor, mais rápido do que o ar. Então a gente perde calor. Eu falo sempre, você está numa temperatura no ar de 23 graus, é super agradável. Entrar numa piscina de 23 para você ver o que acontece. É gelada já, né? Ela já é muito fria, né? Já está abaixo da temperatura que a FINA manda, por exemplo. Então, por essa diferença de condutibilidade térmica, a gente já perde. Essa diferença de condutibilidade faz com que o corpo humano perca calor para o ambiente 4 vezes mais rápida do que no ar. A gente perde calor para a água muito rapidamente, muito facilmente, né? E é importante dizer isso, eu não quero dar uma aula de termodinâmica, eu nem tenho competência para isso, mas essa perda de calor, basicamente por condução e convecção, essas coisas todas, eu estou dando essas informações todas para dizer que esse fenômeno de perda térmica são fenômenos físicos inevitáveis. Inevitáveis. Ou seja, por mais determinado que o nadador esteja, por mais preparado psicologicamente que ele esteja para pegar uma água dessa, por mais que ele se esforce, por mais que ele esteja empenhado, por mais que ele faça aquela coisa de que frio psicológico, por mais que ele faça isso, nós temos que tomar muito cuidado porque a perda térmica vai acontecer
E isso pode, em casos extremos, prejudicar a saúde do nadador, e há casos em que o nadador vai a coma e vai à morte. Então é preciso ficar alerta com relação a isso. A gente tem que ter certos cuidados, não é deixar de fazer a coisa, né? Nós vamos ter critérios, eu vou explicar alguns critérios aqui, mas a gente tem que ficar alerta com relação a isso, porque o grande risco é a hipotermia. Hipotermia é quando o corpo humano começa a descer a sua temperatura daqueles 36,1, 36,5 que eu falei, começa a descer principalmente quando ele desce abaixo dos 35 graus. Aí chama hipotermia, o corpo humano começa a perder. No nosso cérebro, existe uma região do nosso cérebro chamada hipotálamo, que ele que faz essa regulação térmica. Chega uma hora que o hipotálamo, a perda é tão intensa, o frio é tão intenso, que o hipotálamo não consegue mais manter isso, e a temperatura do corpo começa a baixar aquém dos 35 graus. Aí a gente entra no que se chama hipotermia. Hipotermia pode ser uma hipotermia leve, pode ser uma hipotermia razoável e pode ser uma hipotermia severa. Há pessoas que morrem de hipotermia, morrem. Então tem que ficar alerta com relação a isso. Os sinais de hipotermia são tremores incontroláveis, espasmos, confusão mental, bradicardia, a frequência cardíaca cai, arritmias cardíacas, dá uma sonolência, dá uma moleza. Existe uma série de sintomas que a gente tem que ficar atentos com relação a isso e conhecer. Quem pratica natação nessas condições, seja águas abertas ou seja em piscina é muito raro acontecer algum acidente mais assim, mas em águas abertas, onde o socorro às vezes não é uma coisa simples, chegar até um nadador que esteja numa água muito fria, assim tal, quando ele não está bem, observar de longe que o nadador não está bem é um negócio complicado. Então a gente tem que ficar muito alerta com relação a isso. Eu estou fazendo esse preâmbulo, assim, até quase que alarmista, assim, porque é a grande preocupação que a gente precisa ter. A lista de preocupações, a lista de adaptações que a gente tem que seguir para fazer natação em condições de água muito fria assim, ela é um pouco semelhante à lista que eu fiz no vídeo passado, quando o ar está frio, o ambiente está frio, mas a piscina está quentinha. Mas tem algumas diferenças que são importantes. Para quem assistiu o vídeo anterior, eu peço que todos assistam, o aquecimento fora da água é uma coisa importante, precisa ser feito. As atividades de preferência têm que ser feitas todas dentro da água, ficar entrando e saindo é muito ruim também, porque fora da água tem o vento, e a sensação térmica no vento é sempre mais baixa. Por pior que esteja a água, a sensação térmica fora é sempre ruim. Tem que ter também equipamento para sair da piscina, roupões, enfim, coisas para se proteger quando encerra a atividade, para você se proteger do frio, né, que você já esteve submetido a esse frio todo, enfim. E aí chegamos nas roupas, agora sim, nas roupas. Nessa temperatura, eu preconizo que o indivíduo use sempre aquele macaquinho do triatlon. Tanto homens como mulheres é bom usar. Aquele macaquinho que vai dos ombros, né, que tem aquele ombro largo, deixa os braços de fora e vai até pouco acima do joelho. Precisa usar no mínimo isso quando você faz aula assim. Esse macaquinho ele protege a região pélvica do frio, protege o torso do frio, quer dizer, toda essa parte das vísceras fica bastante protegida do frio. As coxas, protege as coxas, só os braços é que ficam livres, por razões óbvias, em natação os braços quanto mais livres ficarem melhor. Mas em casos realmente extremos, a gente tem que pensar em roupas de neoprene. Aí nós vamos pegar os nossos co-irmãos do triatlon, que fazem provas em águas abertas, enfrentam muitas vezes o frio. Eu vou sugerir para você, vou deixar inclusive no link aqui, na descrição do vídeo, o link do Manual de Regras e Arbitragens da Confederação Brasileira de Triatlon. É muito legal. Entrem nesse link, baixem esse manual de regras e guardem com vocês, é muito legal. Esse manual de regras, vocês vão ver que na página 13, peguem lá na página 13, no item 4.2 da linha H, fala sobre as roupas de neoprene. E é muito legal que tem uma tabelinha, eles põem uma tabela.
onde eles dividem na Elite, Sub-23, Elite Júnior e os grupos de idade. E depois eles fazem uma subdivisão em distância que o nadador vai fazer, tempo que o nadador vai ficar dentro d'água, acima de certa temperatura a roupa de neoprene é proibida, não pode usar roupa de neoprene, mas abaixo de uma outra temperatura a roupa de neoprene é obrigatória. Obrigatória, tem que usar. As roupas de neoprene normalmente até 5 milímetros, né? Tem nadadores que preferem um pouquinho mais fina, 3 milímetros, mas a maioria usa entre 4 e 5 milímetros. É uma roupa boa para fazer isso. Se a roupa ela é proibida de uma certa temperatura para cima e é obrigatória de uma certa temperatura para baixo, o texto não fala isso, mas eu pressuponho que nessa faixa intermediária ela é opcional. O triatleta pode usar ou não pode usar. Ela não é proibida e nem é obrigatória. O atleta fica à vontade com relação a isso. E vocês vão ver que são águas em torno de 20 graus, né? Estou falando de 18, 20, 22, 23 graus. Existe uma tabelinha. Peguem essa tabelinha e sigam ela, que vocês vão ver que é muito interessante. Então, nada mais lógico do que nós pegarmos essa tabela e seguirmos. Então, se você faz aula em piscina fria ou em águas frias, que podem oscilar muito a temperatura, estou falando de água fria, podemos estar falando de 22, 23 graus, não é tão fria assim, mas podemos estar falando de 18, 17 graus, é muito fria. Então essa tabelinha, ela é um referencial muito legal, muito legal. Eu já tinha visto ela há uns tempos atrás, para fazer esse vídeo pesquisei e fui atrás. É muito bacana. Vejam essa tabelinha que eu acho que vale muito a pena. E usar roupa de neoprene para fazer aula. Ah, professor, usar roupa de neoprene para fazer aula? Vai usar roupa de neoprene para fazer aula. Porque vocês vão ver que essa tabelinha, ela estabelece tanto as distâncias que o nadador vai fazer, como o tempo de exposição. E tem inclusive uma categoria lá, que o tempo de permanência máxima é 30 minutos. É inclusive uma aula curta, né? Não existe aula de 30 minutos. Aula de 30 minutos é aula para beber, naquela piscina quentinha. Então, é preciso se verificar esse tipo de coisa. E esse conforto térmico, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque quando o nadador, você veste uma roupa dessa, as pessoas vão olhar para você meio esquisito, mas você tem esse conforto térmico, você pode se dar o luxo também de parar um pouquinho na borda da piscina para ouvir uma correção, para ouvir um feedback, ouvir uma observação. Se você está com muito frio, você tem que fazer uma aula só nadada, só ida e volta, ida e volta, ida e volta. Aí não é uma aula, é um treino, né? É quase que um treino. Se você está fazendo um treino, ok. Mas eu estou falando também para alunos que fazem aula ainda, né? Que precisam ouvir observações, correções, né? Descrições de educativos que o professor quer que você faça, você precisa fazer isso. Então você tem que ter um certo conforto, uma certa margem de conforto para você poder ouvir e fazer uma aula e não um treino, né? Então temos que pensar nisso também, ok? Ficar de olho naqueles sintomas de hipotermia que eu falei, os sintomas às vezes aqueles tremores incontroláveis, um pouco de confusão mental, uma certa moleza, a frequência cardíaca cai, bradicardia é baixa da frequência cardíaca, né? Então ficar de olho nisso, o que pode acontecer, um princípio, uma leve hipotermia, você perde. E isso muda de dia para dia, viu? Eu já li a respeito disso, que tem nadador que pode estar até meio que habituado, mas um dia não se alimentou direito, não dormiu direito, está meio cansado, cansaço por conta da atividade profissional acumulou, ele não está bem naquele dia, ele precisa dessa proteção adicional. A gente não deve falar, não, eu já estou acostumado, eu já faço isso assim mesmo, eu sempre fiz isso assim, eu vou fazer assado. A gente tem que respeitar o corpo. Eu acho que uma das coisas que quem faz atividade física tem que aprender a fazer, entre as muitas coisas, é aprender a respeitar o seu corpo, a auscultar o seu corpo, escutar os sintomas, os sinais de alerta e respeitar os limites do corpo para que o esporte seja uma coisa boa, que contribua para a sua saúde e para a qualidade de vida. E não para você sofrer, não para você ficar ruim, ficar doente, ficar sem fazer a sua atividade física depois durante semanas por conta disso, por conta de uma aula que você passou muito frio, enfim, coisas do gênero assim.
Então fica de olho nesses sintomas. E com relação à atitude do profissional, no vídeo passado eu falei que o professor tem que ter uma atitude de enfrentamento, né? O professor não pode ficar, se a água tá boa, a água tá 30 graus, o professor ficar todo tiritando de frio e reclamando e tal. Quando a água está fria, a água da piscina ou águas abertas está fria, o professor também tem que ter uma atitude de enfrentamento. Mas o professor tem que ser firme na hora de falar, saia da água, chega, eu estou reparando que você está meio estranho, está meio esquisito, teu ritmo não está legal. Não, professor, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Saia, seja firme. O professor tem que ser firme, porque uma das responsabilidades do professor, em casos como esse, é zelar pela integridade física e pela saúde dos seus alunos. Então tem que ser firme na hora de falar, chega, sai, vamos embora. É como esses guias de montanha que são pagos para levar o cara até o cume, né? Mas ele fala, ó, eu vou levar até o cume se eu perceber que tá tudo ok. Se eu falar, não, não dá, vamos voltar, a gente volta. Eles fazem isso. Então eles observam a coisa, eles estão pagos para isso, estão lá para fazer chegar, mas qualquer coisa volta. E o profissional que trabalha com natação, que está dando treino, que está acompanhando a prova de um atleta seu em águas assim, ele tem que ter essa autoridade sobre o atleta e o atleta tem que aprender a respeitá-lo, né? Tá bom? Foi um vídeo rapidinho, foi só alguns toques, algumas linhas gerais. Assistam esses 2 vídeos que vão estar sugeridos aqui no final. Você gostou? Deixa um like aqui, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente subir vídeos novos. Divulgue o nosso canal, a gente está crescendo, estamos crescendo sobre todos os aspectos. O pessoal tem me escrito, eu tenho procurado responder sempre a todo mundo, tenho procurado ler, tenho procurado ser fiel às pessoas que me procuram, tá bom? Fiquem sempre com a gente. Tchau!